Olá pessoal, vamos hoje dar uma olhada mais aprofundada um pouco nos módulos do padrão ECMAScript ES6. A gente viu no vídeo anterior ele sendo utilizado rapidamente, mas eu não discuti, não expliquei alguns detalhes que são importantes no nosso dia a dia. Então a gente vai ver hoje módulos do ES6. Bom, também esse vídeo será gravado de uma forma um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Uma listagem, depois um videozinho gravado ilustrando aquilo ali, depois alguma discussão e coisa assim. Então esse vai ser tipo uma aula tradicional, gravados vários slides, mostrando detalhes da sintaxe de como se usa esse mecanismo, né, de módulos do ECMAScript ES6. Então vamos lá. Primeiramente, existem outros formatos para módulos. Não são inteiramente compatíveis, mas que substituem, pelo menos em parte, esses padrões. A gente já está acostumado a usar o Node. No Node a gente escreve módulos e exporta eles com módulos exports ou simplesmente com exports. E precisamos dele, quer dizer, solicitamos a carga deles com require, certo? Que pode até fazer uma mudança de nome, coisa desse tipo. Existem os padrões também. Bom, esse do Node segue mais ou menos, quase 100%, dentro do padrão CommonJS. Né? Existem outros padrões, seriam o AMD e o MD, que incorpora inclusive o ES6, o módulo tipo ES6, certo? Que é a tendência de fazer cada um mais abrangente do que o anterior, certo? Mas a gente não vai ver todos esses detalhes de outros formatos de módulos. A gente vai ver, vamos nos focar especificamente no ES6. Então tem aqui, digamos que eu queria criar uma bibliotecazinha com função soma e produto, uma variável π, não é uma constante, né, e uma função que eu não quero exportar, não quero que ninguém acesse ela de fora, que seria essa função log, a última aí da listagem, certo? Então eu posso simplesmente prefixar com a palavra export cada nome que eu quero exportar, cada valor que eu quero exportar. O valor pode ser uma soma, uma variável, uma constante, uma classe, qualquer coisa desse tipo, certo? Um objeto JavaScript, etc. Então está aí tudo prefixado com export. Uma forma alternativa de fazer esse export é escrever normalmente, no final eu digo, está nessa última linha aí, export alternativo, seria export e entre chaves a lista de tudo que eu quero exportar, certo? Então seria uma outra maneira, certo? Então está aí a minha biblioteca utils com a função soma. Isso aí eu estou usando um monte de coisa do ES6. Por exemplo, esses 3 pontinhos com args, essa expansão de coisa, ele transforma todas os parâmetros, né, os argumentos da chamada da função, transforma num array. Existe já um array parecido com esse, o argumentos, mas não é exatamente um array, então não tem todas as propriedades de array. Mas nesse caso ele seria um array verdadeiro. Então, com um array verdadeiro, eu tenho, por exemplo, a função reduce. Essa função está aí na soma, na terceira linha da soma, args reduce. Aí o que é que o reduce faz? Ele pega uma função e totaliza todos os valores, itera no array, totalizando, tot seria o totalizador, não é? E número, cada valor. Então, como é uma soma, eu vou totalizar somando. Se o total tiver vazio, ele já pega o primeiro valor como o total, certo? E daí ele vai fazendo essas operações. A mesma coisa o produto, você vê como
como fica simples e elegante a gente fazer funções dessa natureza. A função privativa eu estou usando simplesmente uma abreviatura para o meu console log, que eu estou chamando ela de log, e estou usando ela na função soma e na função produto. Tá? Então vamos em frente. Para usar essa biblioteca, o que é que eu faço? Uma das formas é importe, soma, vírgula, produto. Eu poderia importar pi também, que eu não estou importando, de utils.js. Esse utils tem que estar ou começando por ponto barra, ou ponto barra, se ele tiver um diretório acima, ou um caminho absoluto barra e alguma coisa, certo? Em relação à raiz do servidor. E outra coisa, isso aí tem que ser servido por um servidor, não pode ser um file dos pontos, certo? Então eu não posso rodar isso sem nenhum servidor. Então, feito aí, está aí utilizando aquela biblioteca, né, aquele módulo, que seria a soma, e alguns números, aí a soma vai dar 10, o produto vai dar 24, né? Outra forma de fazer os importes, eu posso importar mudando o nome. Por exemplo, soma, eu quero importar ele como soma tudo. Então, no lugar da função soma, eu vou usar a função soma tudo. E posso importar tudo num namespace. Então, importe asterisco como utils, seria o namespace, e as funções vão ser utils.soma e utils.produto. Então, vamos em frente. No navegador, eu vou usar um script, como a gente já usa com JavaScript. Só que eu tenho que ter o cuidado de colocar o type igual a módulo, não JavaScript, certo? Type igual a module. Então, colocando isso, ele já sabe que é um módulo, então obedece o tratamento do export, etc. Ou eu posso colocar um módulo inline, como colocaria qualquer outro JavaScript, mas com o tipo módulo também, certo? Então está aí import, está aí console e outros comandos, etc. do módulo. Bom, como eu já disse, módulos não funcionam com file //. A gente tem que realmente ter um servidor. Existem muitos servidores simples aí em várias linguagens, inclusive o Node com 2, 3 linhas, a gente já mostrou isso em outros vídeos. A gente poderia criar um servidor rapidamente. Os módulos servidos em outro domínio, ele tem que estar com o CORS habilitado. Eu já gravei um vídeo também sobre isso, vocês podem dar uma olhada nisso, não é? Que é o fornecimento em outro servidor de um módulo para a gente, né? E os tags script devem ter o tipo módulo, isso já ficou claro. Bom, outra forma, normalmente os módulos carregam já assincronamente, mas não é exatamente igual. Então, a gente pode, para não evitar que ele gaste tempo processando o nosso JavaScript dos módulos, colocar essa palavra async. Aí ele executa só depois de carregar todos os importes, mas fica em paralelo carregando, fazendo o parser do HTML da nossa página. Isso funciona tanto inline como carregando um módulo, né? Bom, outra coisa importantíssima que dá uma diferença entre um script comum e um módulo é que o módulo é como se fosse aquela função entre parênteses, chamada uma função imediata, né? Entre parênteses, que a gente já viu, que é o padrão de se criar módulos em JavaScript em outras modalidades, sem ser o ECMAScript, né? Sem ser o ES6, que seria as variáveis ficarem todas localizadas. Então, realmente, nos módulos, as variáveis são locais. Se eu colocar var x igual a 1, 2, 3, esse 1, 2, 3 não vai ficar acessível fora do módulo, exceto se eu der um export. Outra coisa, eu não posso botar x igual a 1, 2, 3 dentro de um módulo, sem o var. Por quê? Porque o módulo roda no módulo strict, como se eu tivesse colocado use strict. Então, variáveis têm que ser declaradas para poderem ser usadas.
E outros detalhes, por exemplo, with, o verbo with, que a gente usa no JavaScript normal, não é permitido usar no módulo. Bom, outra coisa, ele não cria essa variável global, né? Então, o window.x é inacessível, certo? Fora do módulo. O x seria esse valor de x aí dentro do módulo. No script normal, evidentemente que se eu fizer isso, vai ficar na variável global, que no meu caso, no caso de um navegador, vai ser a variável window, né? Que é o global. Bom, se eu rodar um script normal várias vezes, e ele tiver lá, por exemplo, um console log, ele vai logar várias vezes, tantas vezes quantas eu carregar o script. Ele executa todas as vezes. O módulo, ele só executa uma vez. Então, tem 3 linhas aí carregando o módulo, só a primeira vai funcionar, as outras não vão executar o módulo novamente. Outra coisa interessante do módulo, se eu tiver uma função só, muitas vezes eu escrevo uma coisa modularizada e só tem uma função definida. Então, se eu colocar default, export default, e a função export default é uma variável, etc., e eu der um import e colocar um nome qualquer, esse default vai virar esse nome qualquer. Então tá aí uma func, tem uma função só, a função está no estilo já do ES6, né? Eu não está com a palavra function, etc., né? Tá só os argumentos, a setinha e a definição da função. Então, se eu fizer isso, eu posso utilizar essa função com o nome uma func. Se eu tiver módulos que eu estou carregando em lugares diferentes, com funções que podem ter valores diferentes, então isso aí seria uma forma da gente contornar esse problema. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não foi tão curta assim a aula, né? Mas foi só uma aula tradicional com slides, não tem filminho hoje, tá? Se vocês gostaram, me deem um like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deem uma lida aí na descrição do vídeo, tem algumas coisas interessantes, inclusive alguns livros meus, e muito obrigado pela presença. Até a próxima.